Olá a vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é o programa Conversa Jurídica aqui da OAB de Santo André, que é presidida pela doutora Andréa Tartucci. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a presidente da Comissão de Direito Eleitoral, doutora Cristiane Tomás. Doutora, prazer tê-la aqui, a gente falar um pouquinho da legislação eleitoral e também da comissão, né? Perfeito, obrigada, Rimas, pelo convite, pela doutora Andréa. Muito obrigada e boa tarde a todos que também estão nos assistindo. É isso aí, doutora. Eu queria começar, que a doutora explicasse para quem está nos assistindo como que está composta a comissão e o funcionamento dela, né? A nossa comissão hoje conta com 5 membros. Nós nos reunimos às terceiras, quintas-feiras de cada mês, né? Então temos reuniões mensais e também temos, além disso, a programação de eventos, palestras a serem realizadas aqui na subseção. Então até gostaria de aproveitar o convite, nossa comissão ainda são poucos membros, né? Então gostaríamos até de aproveitar para fazer um convite para os demais colegas, advogados, estagiários inscritos a participar da comissão também. Até mesmo porque nós já estamos nos aproximando das eleições aí de 2020, né? E o trabalho vai ser bastante árduo, né? Exatamente. Então, justamente por isso que nós estamos com uma programação de palestras na área de direito eleitoral, agora começando em outubro, quando nós já teremos aí uma visão mais clara da legislação para o próximo ano, e também no início do ano alguns outros eventos para divulgar o trabalho da comissão, a legislação eleitoral, a importância da participação da cidadania nesse processo eleitoral. É isso aí, tá vendo? Então você que quer participar da Comissão de Direito Eleitoral, basta procurar aqui a Sheila, aqui na OAB de Santo André, também pode ser pelo telefone 4994-3040, que ela vai lhe orientar como fazer. Doutor, então vamos lá, a gente está falando de legislação eleitoral 2020 que já está aí, né? Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre as principais alterações da legislação eleitoral que já vem ocorrendo, né? E que tenho certeza que até outubro, que é teoricamente o prazo de um ano antes das eleições de 2020, pode ainda ocorrer bastante alterações, né? Exatamente. Este ano nós tivemos já pequenas modificações na legislação eleitoral. Uma que houve basicamente uma modificação na legislação dos partidos políticos, que até foi bem questionada essa legislação à época, que foi a mesma lei que deu aquela anistia aos partidos políticos de umas multas eleitorais. Então essa mesma legislação alterou a questão do tempo dos mandatos, né, que cabe agora a cada órgão partidário definir o tempo do mandato dos seus dirigentes, bem como o prazo máximo de 8 anos para as comissões provisórias, os órgãos partidários provisórios. Então foram pequenas alterações na lei dos partidos políticos e essa questão da anistia das multas daqueles partidos que não aplicaram toda a verba destinada do fundo partidário para a divulgação das campanhas femininas, conscientização, educação voltada à maior participação feminina. Além dessa lei, teve uma outra lei que alterou o Código Eleitoral, criando um tipo penal novo, que é o da crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Né? Então, ou seja, infelizmente, né, no curso das eleições, às vezes a gente vê aquela situação onde a pessoa vai até a autoridade policial ou o Ministério Público e insta um processo sabendo que aquele político, aquele candidato não cometeu aquele crime. Então, justamente, o único objetivo aí é caluniar com finalidades eleitorais. Então, esse crime também foi tipificado. Então, basicamente, essas duas alterações que já aconteceram nesse ano, ainda sem grande impacto, vamos dizer assim, para as regras eleitorais do próximo ano. Mas é uma coisa, um passo importante, né? Principalmente esse de criminalizar, né? Por conta que você começa a moralizar o processo eleitoral, né? Porque ele fica muito aberto, então as pessoas fazem o que querem. Eu lembro que nós já tivemos aqui na nossa cidade telefonemas de madrugada, já tivemos tantas discussões a respeito disso daí, né?
Que agora você começa a moralizar, né? Que é o que nós precisamos, né? Ah, sem dúvida. E principalmente, sabemos aí que cada ano que passa, cada eleição que vem, o uso da internet, das redes sociais, e principalmente a gente tem que tomar cuidado com isso, que é o que? A divulgação de notícias falsas, caluniosas. As fake news, né? As fake news, exatamente. Então, acho que a legislação tem que sempre, às vezes a legislação está sempre atrás, a gente sempre fala isso, né? Que a sociedade vai em passos muito mais rápidos do que a nossa legislação. Então, mas certamente é um passo importante para começar a moralizar e coibir um pouco mais, até para as pessoas saberem que não é simplesmente sair divulgando ou falando qualquer coisa que vai ficar sem punição. As redes sociais, a internet não pode ser um lugar sem regras, sem limites. Não tem né? dúvida. Então, e a legislação eleitoral não é diferente disso. E teve já aquela alteração da coligação proporcional que não vai mais existir. Exato, exato. Então assim, a gente já começa a ter um desenho, né? Isso, na verdade até já previsto na última eleição, foi a última eleição, né, as eleições gerais, quando nós votamos para deputado federal e estadual, né, que são os votos proporcionais, foi a última eleição onde era permitido a coligação proporcional, para os cargos proporcionais. Agora já na próxima eleição para vereador, já não será mais permitida a coligação proporcional. É importante até a gente esclarecer, né? Esses cargos proporcionais são o legislativo. O legislativo, exatamente. Então, no caso da próxima eleição em 2020, que é a eleição municipal, basicamente são os vereadores, né? Então, votaremos para prefeito, que é o voto majoritário, e no caso dos vereadores, que é o voto proporcional. Então, para a eleição proporcional, não será mais permitida a coligação. Então, essa é uma regra que já tinha sido alterada. E nós temos diversas questões ainda em debate no Congresso Nacional, mas que vai depender um pouco aí do caminhar legislativo, né? Porque, como você mencionou no início, todas essas regras precisam ser aprovadas um ano antes da eleição. Então, se houver alguma outra modificação, essa precisa ser discutida nas duas casas e aprovada e promulgada até um ano antes da eleição. Inclusive, recentemente, né, doutor, eu vi uma matéria do presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia, falando que já não daria mais tempo de tentar discutir algo, como o ministro Barroso estava tentando colocar, de fazer a eleição do ano que vem já com voto distrital misto, né? Então ele acha que já não tem mais esse tempo, porque a gente tem que aprovar isso daí em outubro, no máximo, né? Exatamente. O TSE fez algumas, né, o Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Barroso, que foi inclusive o ministro que vai fazer, encarregado da relatoria das resoluções para as próximas eleições. O TSE tem uma série de propostas voltadas para a alteração, uma reforma política eleitoral. Uma delas é justamente o voto distrital misto. Mas realmente, você fazer uma mudança dessa, sabendo que no Congresso estamos com reforma da Previdência em discussão, reforma tributária em discussão, então fazer uma ampla reforma política que é necessária para o país, eu entendo que para 2020 ainda vai ser... Não daria nem tempo de discutir, né, com a sociedade. Exatamente. De uma forma mais ampla, nem nada. Exatamente. Talvez seria até prejudicial, porque aí teriam que aprovar as coisas às pressas. E aí... já sabe como que é, né? Sempre tem alguma coisinha que... Sempre os jabutis, né? Que são colocados no meio da legislação. Exatamente, né? Então é melhor assim, né? Vamos discutir de uma forma mais ampla, mais democrática com toda a sociedade, né? Exatamente. E uma das coisas até que está em discussão e que foi inserida aí dentro da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano e que também está sendo bem questionada aí perante a população e os operadores de direito, é a questão da ampliação do fundo eleitoral, né? Então a ideia é que próximo ano passe para 3,5 bilhões. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. É um absurdo. Então estamos fazendo... uma reforma da Previdência para economizar valores, né? E aí você vem com uma reforma, uma ideia de modificação para ampliar o fundo eleitoral. Que é um absurdo, isso daí é totalmente incabível num país como nós estamos vivendo hoje, com milhões de desempregados, você gastar todo esse dinheiro aí para campanhas eleitorais. Para campanhas eleitorais. Na verdade, você vai partilhar isso daí entre os partidos políticos, né? Exatamente. E aí...
Então é realmente... Tenho certeza que nós teríamos lugares muito melhores para aplicar esse dinheiro, né? Na educação, dúvida. Na saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra questão até que eu acredito que também vai entrar dentro até mesmo até outubro é a questão das candidaturas femininas versus o financiamento de campanha, né? Porque um fenômeno que nós verificamos muito na eleição passada é a questão das candidaturas laranjas, né? Então eu acredito que é algo aí que precisa ser resolvido, alguma forma de você ter efetividade, porque a participação feminina é importante, mas ela tem que ser dentro de bases reais. Claro, não né? tem dúvida, não pode ser uma coisa ilusória, uma coisa... imposta pela lei e que não tenha efeitos práticos. E até mesmo porque você vê, aqui na nossa cidade nós temos 21 vereadores, né? Então cada partido vão ter pelo menos 32 candidatos a vereador e tem que ter 30% que é a cota de gênero, né? Então você tem que ter no mínimo 30% de mulheres, né? Sim. Para isso daí. Então todos os partidos vão ter que trazer mesmo as mulheres para participar. Para participar, porque a participação tem que ser efetiva, não simplesmente como a gente viu inúmeros casos aí de ter as candidaturas, né, laranjas e a questão principalmente do recurso, né, que tinha obrigação pelo fundo do mesmo percentual de candidatura, reserva do fundo eleitoral, ou seja, o financiamento de campanha, que aí certamente se a pessoa já não era candidata, o que faria com esse dinheiro? Não é? Então, exatamente. É algo bem a ser discutido. Tá vendo? Nós temos muitas coisas para discutir aqui, né? O nosso tempo é bem curto, mas eu tenho certeza que nós faremos outras gravações, outros programas a respeito da legislação eleitoral, que ainda vai ter muita mudança, né? Sem dúvida. E também o espaço da nossa Comissão de Direito Eleitoral é um espaço aberto justamente para a discussão desses assuntos, né? Até mesmo para que a gente possa levar para a seccional e para o Conselho Federal justamente essas ideias, esses aprimoramentos que precisam, que nós entendemos importante na legislação também. Legal, então você que queira participar da Comissão de Direito Eleitoral, às terceiras quintas-feiras do mês, qual o horário, doutora? Você se reúne? Às 17 horas. Às 17 horas, aqui mesmo na OAB de Santo André, né, na Casa da Advocacia, você pode vir participar. Exatamente. Será um prazer, uma honra ter os colegas aqui conosco. É isso aí, doutora. Muito obrigado pela sua participação, né? E nós vamos marcar outros aí que nós vamos ter muito papo ainda para conversar, né? Sem dúvida, muito assunto. É isso aí, gente. Venham participar. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigada.